quando a gente está falando de sustentabilidade, que é um assunto tão urgente, e que vários cientistas já dizem que, olha, a gente tem que se reconciliar com a ideia, ou a gente tem que se tranquilizar de alguma maneira, se é que dá para se tranquilizar, mas a gente precisa dar certeza que o polo vai se dissolver. E o nível dos mares vai subir e algumas cidades litorâneas vão desaparecer. Isso já é uma realidade que é dada. Sim. Eu estava lendo uma reportagem sobre isso agora de manhã. Então não adianta mais a gente pensar que o mundo vai permanecer tal como ele era. E como a gente está indo nesse caminho, como que você percebe que é possível hoje em dia as marcas contribuírem para... Se a gente vai falar, por exemplo, de sustentabilidade ou de se livrar da matriz de combustível fóssil, a gente vai falar do que? Carros elétricos, né? Então a gente discute muito o carro elétrico, sendo que o carro elétrico também, para sua construção, ele precisa de alguma forma dilapidar o ecossistema. Uhum. Mas a gente fala pouco de bicicleta. E a gente fala pouco sobre transporte público. E a gente fala pouco sobre bicicletas elétricas, que conciliam o melhor dos dois mundos. Pô, bicicleta, tudo bem. Numa cidade como São Paulo, uma bicicleta, se você mora numa região que é muito acidentada, né, que tem, né, os níveis. Os diversos níveis, fica difícil. Mas uma bicicleta elétrica, menino, resolve 90% do seu transporte. E a gente fala pouco delas, né? A gente fala muito sobre o carro elétrico. Porque quando o capitalismo ele se depara com um limite, ele vai construir um produto que, por sua vez, não vai resolver o problema, o pano de fundo. Sim. Mas ele vai vender solução. Como que você vê isso? Quando você está lidando com marcas, isso às vezes não te traz problema na consciência? Eu tenho vários, eu vendo álcool. Então, eu ganho minha vida vendendo álcool. Sim. O que me traz uma certa dor de vez em quando, assim, falar, pô, eu fico questionando o tempo inteiro se o que eu faço no grande esquema das coisas é benéfico para a sociedade. Eu tenho certeza que não é. Eu já cheguei também e encontrei paz nessa conclusão. E você? Eu já tive essas crises também. Você não tem umas crises? Nossa, já tive muito. E ainda mais porque branding, no final do dia, quando a gente tá falando de construção de marca, a gente tá criando um fator de desejo, de aspiração para que a marca venda mais e, ao mesmo tempo, ela ganhe mais também. Então, o branding, no final, ele aumenta a margem, ele faz com que você tenha recompra, ele faz você ter lealdade. E esse é o meu trabalho, fazer com que as pessoas acreditem nessa promessa e elas continuem sendo consumidoras e espalhem essa palavra. Eu acho que eu encontrei paz nessa história quando eu entendi que quando você cria uma marca que tem minimamente um compromisso social, que eu chamo de marcas mais humanas e marcas mais responsáveis, ela, de certa maneira, está fazendo uma compensação. Eu digo isso como, por exemplo, quando você fala com, por exemplo, uma Dove, que ela tá ali para vender cosmético, etc., mas ela questionou um padrão da mulher em 2007. Ela colocou lá a campanha Dove pela Real Beleza, colocou diversos corpos, diversas etnias, diversas raças, e isso mudou para sempre o que a gente tem hoje. Isso mudou para sempre. Quando eu pego uma marca, um cliente meu, por exemplo, de suplemento, ele começou a conversar sobre contratar um atleta de fisiculturismo trans. Cara, ele vai mudar um mercado extremamente machista, extremamente homofóbico, que é dominado pelo homem, e vai colocar um atleta trans. Ele vai fazer a federação se questionar, ele vai fazer os juízes questionarem em relação às regras que foram criadas até hoje. Então eu acho que eu criei um pouco de paz nessas horas que eu começo a ver que pelo menos essas marcas estão tendo algum fundo para contribuição social. Eu não digo social só de ajudar uma ONG ou etc. Mas está questionando um padrão de beleza, está questionando um ponto de vista. Já tive cliente de cosmético que só trabalhava com mulher branca, por exemplo. E ele não, assim, o catálogo, as fotos pro site, a comunicação, ele não falava com mulheres negras, por exemplo. Então, como que a gente muda um padrão social? Através da publicidade, através das marcas. Quando a Dove coloca 20 milhões de dólares numa campanha global e faz você repensar o padrão da mulher na campanha de beleza, ela teve uma contribuição social. Não digo nenhum retorno necessariamente para mudar do ponto de vista de sustentabilidade. Mas ela questionou um padrão que hoje foi completamente transformado. Então eu acho que eu encontro paz nesse lugar.